Mãe, a comida tem cheiro de gasolina. A voz do outro lado da linha, a voz de seu filho, foi tudo que ela ouviu. Não era um grito de socorro nem um lamento de cansaço. Era um sussurro seco, vazio, como se a alma tivesse sido arrancada. Aquela única frase foi suficiente para silenciar até mesmo o ruído branco do purificador de ar que preenchia o gabinete da general de divisão Helena Marques, comandante de Justiça e Disciplina do Exército Brasileiro. Uma chuva fria de novembro castigava sem piedade as janelas de vidro blindado do seu escritório no quartel-general do Exército, em Brasília. Helena pousou lentamente a caneta tinteiro sobre a mesa de mogno. A ponta de metal produziu um som agudo ao tocar a superfície polida, mas em seus ouvidos, apenas o silêncio estático da chamada recém-encerrada ecoava. Lucas Almeida. Seu único filho. Viúva cedo, a vida de militar a forçara a criá-lo com uma rigidez que muitas vezes se arrependia. Ele mal aproveitará a vida universitária que todos os jovens almejavam, alistando-se como voluntário para fugir da sombra da mãe. Havia apenas 4 meses que ele fora designado não para a linha de frente, mas para uma unidade de suprimentos na retaguarda, no coração da Amazônia paraense. Em vez de se afundar na poltrona de couro, Helena levantou-se de um salto. Os batimentos de seu coração tornaram-se irregulares. A intuição, forjada em 30 anos de carreira militar e incontáveis situações de perigo, soava um alarme ensurdecedor. Aquilo não fora uma simples ligação para dar notícias. Fora um sinal de socorro. Ou talvez, um pressentimento terrível lhe percorreu a espinha, um testamento. Ajudante de ordens, ela disse, pressionando o botão do intercomunicador. Sim, general. Cancele toda a minha agenda para esta tarde. E prepare meu carro. Não o veículo oficial, o meu carro particular. Sim, senhora. Mas, general, hoje à tarde temos a reunião presidida pelo ministro da Defesa. Eu disse para cancelar, sua voz cortou o ar. Informe que é um problema pessoal de saúde. Urgente. Helena não esperou pela resposta e desligou o intercomunicador. Tirou a túnica do uniforme, com as 3 estrelas prateadas brilhando nos ombros, e a jogou sobre a cadeira. De um armário discreto no canto da sala, pegou um suéter de lã cinza e uma calça preta. A mulher refletida no espelho não era a general de ferro que impunha a disciplina no exército brasileiro. Era apenas uma mãe de meia-idade, com algumas rugas a mais marcadas pela preocupação. Antes de sair, pegou uma pequena caderneta gasta do fundo de uma gaveta. No mapa militar pendurado na parede, seus olhos traçaram um ponto no estado do Pará. O 23º Batalhão de Suprimentos, subordinado ao Comando Militar do Norte. Um ponto minúsculo e isolado no meio da vastidão da selva. Ao chegar em seu apartamento no setor militar urbano, Helena começou a cozinhar freneticamente. Tirou da geladeira uma peça de acém e começou a prepará-la. As mãos tremiam tanto que quase derramou azeite, mas ela mordeu os lábios e continuou. Carne de panela com mandioca. O prato favorito de Lucas antes de se alistar. A carne que a mãe faz é boa até fria, ele costumava dizer, sorrindo. O rosto do filho surgia em sua mente. Ela socou o arroz quente recém-cozido em uma marmita térmica. Cada grão de arroz parecia carregar sua ansiedade, cada pedaço de carne, uma oração. Por favor, que não seja nada. Que seja apenas um exagero da minha parte. Às 2 da tarde, um SUV cinza rasgava o asfalto molhado, deixando Brasília para trás. O limpador de para-brisa movia-se incessantemente, mas a visão à frente permanecia turva. Helena pisava fundo no acelerador. O motor roncava, empurrando o veículo pela estrada. O ar dentro do carro era pesado. Ela não ligou o rádio, duelando apenas com o som da chuva e seus pensamentos. Cada vez que a bolsa térmica no banco do passageiro balançava, seu coração saltava junto. A voz de Lucas era um eco fantasmagórico em seus ouvidos. A comida tem cheiro de gasolina. Sendo uma ex-investigadora da polícia do exército, ela instintivamente sabia o que aquilo significava.
Em uma unidade de suprimentos, o cheiro de combustível era comum, mas na comida, isso era um sinal de abuso, ou de exposição a um ambiente terrivelmente inadequado. A estrada que entrava no sul do Pará estava coberta por uma névoa densa. Quanto mais se aproximava da base, mais a estrada se estreitava e o movimento de pessoas diminuía. As estufas de plástico ao longo da rodovia, encharcadas pela chuva, pareciam carcaças de animais abandonados. Helena olhou seu reflexo no retrovisor. Um rosto pálido sem maquiagem. A imagem de uma dona de casa comum. Era em nome da mãe, e não da autoridade da general, que ela pretendia bater naquele portão de ferro. Mas se e apenas se alguém tivesse tocado um único fio de cabelo de seu filho, então ela não seria mais uma mãe. Seria o próprio anjo do juízo final vindo para condená-los. Ao longe, o portão da base começou a aparecer, embaçado pela chuva. O portão de ferro, firmemente fechado, parecia a entrada de uma prisão isolada do resto do mundo. O posto de guarda do 23º Batalhão de Suprimentos era velho e sombrio. Talvez fosse pela chuva torrencial, ou talvez pela estranha atmosfera que pairava sobre toda a unidade, mas o ambiente era opressivo. Helena estacionou o carro em frente à guarita e abriu o guarda-chuva. Um soldado, coberto por uma capa de chuva preta, aproximou-se com um olhar desconfiado. Pois não? O que deseja? A voz do sentinela era ríspida. Helena tentou esboçar o sorriso mais gentil que conseguiu. Sou a mãe do soldado Lucas Almeida. Vim fazer uma visita. Visitas durante a semana precisam ser agendadas previamente com a seção administrativa, senhora. A senhora agendou? Não, vim de muito longe, foi uma emergência. Não poderia apenas vê-lo rapidinho? Só para entregar a comida. O soldado hesitou, coçando a cabeça, e entrou na guarita. Momentos depois, ela ouviu falando ao telefone. Através do vidro, pôde ver um sargento com os pés sobre a mesa, recostado preguiçosamente. Quantos minutos se passaram? O portão rangeu ao abrir, e o som de chinelos se arrastando misturou-se ao da chuva. Era o sargento de material bélico, Osmar Rocha. Sem se importar com a chuva, ele parou com as mãos na cintura, medindo Helena de cima a baixo com o olhar. Ele estalou o chiclete que mastigava, demonstrando abertamente seu aborrecimento. Ô tia, tá pensando que aqui é a casa da mãe Joana? Acha que é só chegar com marmita na mão que a gente abre o portão? As palavras que saíram da boca do sargento eram como lâminas afiadas. Helena sentiu a humilhação, mas manteve a expressão neutra. Agora, ela precisava aguentar. Desculpe, sargento. É que a voz do meu filho estava tão ruim ao telefone, fiquei preocupada e vim correndo. Por favor, só 10 minutos. 5 minutos, então. O Lucas? Aquele soldadinho imprestável? Ele tá em serviço agora, não pode sair. E outra, é proibido trazer comida de fora. Se ele tiver uma intoxicação alimentar, a senhora vai se responsabilizar? Rocha apontou com o queixo para a bolsa térmica na mão de Helena e zombou. A comida do rancho aqui é ótima, não precisa dessa frescura toda. Já não basta aquele merdinha deixar o clima da companhia um lixo, agora a mãezinha vem aqui encher o saco. As sobrancelhas de Helena se contraíram. Imprestável. Mãezinha. Um oficial do exército não deveria usar tais palavras com um civil, muito menos com a mãe de um soldado. Seu punho apertou com força o cabo do guarda-chuva. Mas antes que pudesse abrir a boca, o portão lateral da guarita se abriu. Anda logo, porra. Tá mais lento que uma lesma. Com um xingamento grosseiro, 2 soldados foram empurrados para a chuva. Cada um carregava sacos de lixo enormes, cambaleando sob o peso. A farda molhada estava coberta de lama, e seus corpos pareciam incrivelmente magros e frágeis. Lucas! Um suspiro escapou dos lábios de Helena. Era seu filho. Mas o jovem que ela conhecia, atlético e de olhar brilhante, não estava ali. As olheiras eram fundas e escuras, e as maçãs do rosto salientes e afiadas. Nas costas das mãos e no pescoço molhados pela chuva, marcas de arranhões e hematomas eram visíveis.
Mas o que mais a desesperou foi o olhar de seu filho. Vazio, sem foco. O olhar de alguém que desistiu de viver. Mãe! Lucas levantou a cabeça e reconheceu sua mãe. Não havia alegria em seus olhos. Suas pupilas tremeram violentamente de medo. Como alguém que vê algo que não deveria, ele recuou. Ele não. Não vem aqui. Você não pode vir aqui. A voz de seu filho estava rouca, arranhada. Nesse momento, o sargento Rocha caminhou a passos largos em direção a Lucas. Seu filho da puta. Tá de folga agora? Para onde você pensa que tá olhando? Vai jogar esse lixo fora, caralho. O sargento chutou a canela de Lucas com a bota militar. Um som surdo atravessou o barulho da chuva e atingiu os tímpanos de Helena. Lucas gritou e caiu de bruços na poça de lama. O saco de lixo que ele carregava rasgou, espalhando detritos por toda parte. Ei! O que você pensa que está fazendo? Helena gritou, tentando correr em sua direção. Rocha a bloqueou com um sorriso de escárnio. Então, ele arrancou bruscamente a bolsa térmica da mão dela. Ah, que saco! Trazendo essa porcaria só pra deixar o moleque mais fraco do que já é. Rocha atirou a bolsa no chão. A tampa da marmita se abriu, e o arroz branco e a carne de panela cuidadosamente temperada se espalharam pela lama. O vapor que ainda saía dos grãos de arroz se misturou com a água suja, transformando-se em uma massa disforme. Ah! Lucas se arrastou pelo chão, tentando juntar a comida derramada. Ele pegou um pedaço de carne coberto de lama e começou a chorar. O sargento Rocha levantou o pé para pisar na cabeça de Lucas. Naquele instante, a tristeza de mãe desapareceu dos olhos de Helena. Em seu lugar, surgiu a fúria fria e cruel de uma predadora que sobreviveu a vida inteira no campo de batalha. Ela jogou o guarda-chuva de lado. Antes que o pé de Rocha descesse, Helena se moveu com a velocidade de um relâmpago, chutando a perna de apoio do sargento. Rocha perdeu o equilíbrio e cambaleou. Helena não perdeu a oportunidade. Agarrou o braço direito dele e o torceu para trás. Um som medonho de osso se deslocando ecoou e Rocha gritou, caindo de joelhos no chão. Ah, Arg! Solta! Você tá louca? Sabe com quem tá falando? Vou te prender por desacato à autoridade. Rocha, com o rosto na lama, berrava. Os guardas da guarita, atordoados, correram em sua direção, apontando os fuzis. Parada! Não se mexa! Se não recuar, vamos atirar! Apesar dos gritos dos soldados, Helena não piscou. Ela agarrou Rocha pelos cabelos e levantou seu rosto coberto de lama. Da sua bolsa encharcada tirou a carteira de couro e abriu. Um distintivo de metal e uma carteira de identidade brilharam sob a luz das lanternas dos soldados. Exército Brasileiro. General de Divisão Helena Marques, comandante de Justiça e Disciplina. O tempo no posto de guarda parou. As mãos dos soldados que apontavam os fuzis começaram a tremer. Os olhos de Rocha, esmagado no chão, se arregalaram a ponto de quase rasgarem. A mulher cujo almoço ele acabará de chutar, a mulher que ele chamou de tia e empurrou, era a autoridade máxima da justiça militar do país. Helena sussurrou com uma voz baixa, mas que parecia vir das profundezas do inferno. Você perguntou quem eu era, não foi? Ela aproximou a boca da orelha de Rocha. Eu sou a mãe que veio trazer comida para o filho dela. Então, Helena ergueu a cabeça e olhou friamente para os soldados paralisados. E a partir deste momento, eu sou a juíza que veio para sentenciar a morte de todos vocês e tomar o controle total desta unidade. Ela tirou um rádio à prova d'água do bolso. Código Ômega. Todas as unidades invadir. Do portão ao gabinete do comandante do batalhão, não deixem um único rato escapar. Assim que a ordem foi dada, vans pretas que estavam escondidas na escuridão acenderam os faróis e avançaram em direção à guarita. O som das sirenes rasgou o silêncio da selva paraense. A retaliação havia começado. O som agudo da sirene de emergência rasgou o barulho da chuva, engolindo a calma do 23º Batalhão de Suprimentos. A barricada do posto de guarda foi estilhaçada,
e dezenas de membros das Forças Especiais da Polícia do Exército, que saíram de vans pretas, tomaram os pontos estratégicos em questão de segundos. O som das botas militares ecoava pelos corredores e os soldados, sem entender nada, foram forçados a deitar de bruços no chão de seus alojamentos. Isso não era um treinamento. A porta do gabinete do comandante do batalhão foi arrombada. O tenente-coronel Mendes, escondido atrás de sua mesa, tremia enquanto enfiava documentos em uma fragmentadora de papel. Surpreendido pela invasão repentina, ele deixou cair uma pilha de papéis e olhou atônito para a figura na porta. Um suéter cinza encharcado, calças pretas sujas de lama e cabelos desgrenhados. A aparência era a de uma mulher de meia-idade que tomara uma chuva forte. No entanto, atrás dela, homens das forças especiais, totalmente armados, estavam perfilados, e a aura que ela emanava congelou o ar do gabinete. Quem é você? Civis não podem entrar aqui. Chamem a polícia do exército, agora, gritou o tenente-coronel Mendes com a voz espremida. Procurando pela polícia do exército? Ela está aqui. Helena entrou lentamente. Seus tênis molhados faziam um som de choque-choque a cada passo no carpete. Ela parou em frente à mesa de Mendes. Do bolso, tirou um cartão de visita molhado e o jogou sobre a mesa. O olhar de Mendes caiu sobre o cartão. General de Divisão Helena Marques, comandante de Justiça e Disciplina do Exército. As pupilas de Mendes tremeram e em seguida perderam o foco. Suas pernas fraquejaram e ele desabou na cadeira. Seus lábios tremiam incontrolavelmente. General. Por quê? Sem avisar? Meu filho está passando fome. Helena sentou-se no sofá do gabinete. Sem encostar as costas molhadas, ela se manteve ereta. Vim trazer comida para o meu garoto, mas um de seus subordinados chutou a marmita. Então vim entregar pessoalmente. Mas não sei se você, o comandante deste batalhão, merece comer. Sinto muito, general. Eu não sei o que aconteceu na guarita, mas vou tomar as providências mais severas. Vou seguir os procedimentos. Procedimentos? Helena soltou uma risada sarcástica, mais afiada que uma navalha. Tenente-coronel Mendes, esses papéis que você estava tentando destruir. Isso faz parte dos seus procedimentos. O olhar de Mendes se voltou para os papéis espalhados no chão. Ele tentou apressadamente escondê-los com os pés, mas era tarde demais. Com um aceno de cabeça de Helena, o líder da equipe de operações especiais se aproximou e recolheu os papéis. Cópia do registro de controle de combustível. Referente ao mês de outubro, relatou o oficial. Helena sentiu. Ela não olhou para Mendes, mas para a chuva que caía lá fora. Sua unidade é de suprimentos. Vocês gerenciam o combustível e os alimentos que vão para a linha de frente. Mas que estranho. Desde que meu filho, o soldado Lucas Almeida, foi designado para cá, o consumo de combustível da sua unidade aumentou drasticamente. E não houve nenhum treinamento extra. O olhar de Helena se voltou lentamente e se fixou na testa de Mendes. Meu filho me disse ao telefone. A comida tem cheiro de gasolina. No início, pensei que fosse porque não lavavam as bandejas direito. Mas não. Era porque os desgraçados que roubavam combustível ficavam com o cheiro impregnado no corpo e depois pisoteavam a comida do meu filho, não lhe davam tempo para comer e o exploravam até a exaustão. O rosto de Mendes ficou pálido como cera. Ele tentou abrir a boca para se defender, mas nenhuma voz saiu. Escute, disse Helena em voz baixa. A partir de agora, se houver uma única mentira em suas respostas, você não vai apenas perder a farda. Vai apodrecer no resto da sua vida atrás das grades. Responda, para onde foram os 50.000 litros de combustível que sumiram? O tic-tac do relógio na parede do gabinete soava como um trovão. Mendes engoliu em seco. Isso não era uma simples auditoria. Era uma caçada. E ele era o coelho preso na armadilha. O tenente-coronel Mendes não abriu a boca facilmente. Com 20 anos de experiência militar, ele sabia que se falasse agora, tudo estaria acabado.
Suando frio, ele tentou ganhar tempo. General, isso é um erro administrativo. Apenas um lapso no registro. Admito que fui negligente na supervisão, mas desvio de fundos? Isso é um absurdo. Helena não respondeu. Em vez disso, pegou o smartphone de Mendes que estava sobre a mesa. Desbloqueie. E isso é invasão de privacidade. A senhora não pode fazer isso sem um mandado. Em tempos de guerra ou em estado de emergência equivalente, o comandante de Justiça e Disciplina tem autoridade para controlar imediatamente as comunicações e o comando de oficiais de unidades subordinadas. E aos meus olhos, esta unidade inteira é um estado de emergência. Um militar que abusa de outro e vende suprimentos do exército está cometendo um ato de traição. Com um gesto de Helena, um agente das Forças Especiais agarrou a mão de Mendes e forçou seu dedo no sensor de impressão digital. Um bip soou e o telefone foi desbloqueado. Com uma habilidade familiar, Helena percorreu a galeria de fotos e as mensagens de texto. Pouco depois, abriu uma pasta específica e a mostrou na frente do rosto de Mendes. Na tela, havia uma foto da esposa de Mendes sorrindo, segurando uma bolsa de grife. E várias fotos dele em um campo de golfe com o sargento Osmar Rocha. Seu salário cobre uma bolsa dessas? E desde quando o comandante do batalhão e o sargento de material bélico são tão íntimos a ponto de jogarem golfe juntos? Isso. O soldado Lucas Almeida Helena mencionou o nome do filho de repente. Meu filho cursava ciências contábeis antes de se alistar. Ele é bom com números. Vocês o colocaram na seção administrativa para organizar os registros, não foi? Acharam que ele era ingênuo e burro, que faria o que mandassem. Mas o garoto percebeu que os números não batiam e fez perguntas. Sargento, a quantidade de entrada e saída de material não confere, ele deve ter dito. Helena levantou-se e caminhou até um quadro com o lema do batalhão pendurado atrás de Mendes. Honestidade, dedicação, serviço estava escrito em letras grandes. Foi a partir daí, não foi? Começaram a rotulá-lo de imprestável, a privá-lo de sono, a espancá-lo, a humilhá-lo. Tudo para enlouquecê-lo, para calar a boca dele. Tudo para proteger o dinheiro sujo que vocês ganharam vendendo combustível. Helena agarrou o quadro e o arrancou da parede com força. Ele caiu no chão, estilhaçando-se. Atrás dele, na parede, havia um pequeno cofre embutido. O sargento Rocha confessou assim que foi pego na guarita. Disse que apenas seguia as ordens do comandante do batalhão. E que os livros de registro estavam no cofre secreto do gabinete do comandante. Mendes gritou e tentou avançar, mas os agentes o imobilizaram no chão instantaneamente. O rosto de Mendes foi pressionado contra o carpete. Não. Não abram isso. Se abrirem, todos nós morremos. Vocês todos vão morrer também. Mendes se debatia. A reação era excessivamente violenta para um simples caso de desvio. Helena sentiu um déjà vu. 50 mil litros de combustível. Grande demais para um único comandante de batalhão. E a frase "todos nós morremos". Helena digitou a senha que havia obtido de Rocha e abriu o cofre. Dentro, havia maços de dinheiro e uma velha caderneta de couro. Ela abriu a caderneta. Datas, valores e parceiros comerciais estavam meticulosamente anotados. 3 de novembro, área das estufas, setores, 5 mil litros, pagamento concluído. 7 de novembro, aterro sanitário de Parauapebas, 10 mil litros, recebido em dinheiro. Era um simples livro-caixa. Mas ao virar as páginas, o olhar de Helena tornou-se glacial. Na parte de trás da caderneta, havia outro registro de entregas. 25 de outubro, entretenimento no Clube de Golfe Céu Azul General de Divisão Otávio Guzmão. 1º de novembro, pagamento mensal, R$50 mil para o chefe de logística do Comando Militar do Norte. Helena fechou a caderneta. Agora entendia por que Mendes se desesperara tanto. Isso não era a corrupção de um único batalhão. Era apenas a ponta de uma gigantesca cadeia alimentar que se estendia até o nível do Comando Militar, ou talvez além. Mendes Helena olhou para o homem imobilizado no chão.
você não apenas atormentou meu filho. Você roubou o dinheiro suado do povo brasileiro que financia este exército para subornar seus superiores. E para proteger esse segredo, você torturou a alma de um soldado inocente. Ela guardou a caderneta em seu casaco. Se este livro será minha salvação ou minha forca dependerá da sua cooperação. Levem-no. Mendes foi arrastado para fora. O silêncio voltou a reinar no gabinete. Helena pisou nos cacos de vidro do quadro quebrado. A sensação dos fragmentos sob seus pés era tão aguda quanto a dor que seu filho devia ter sofrido. Ela olhou pela janela. A chuva não parava. Em algum lugar naquela escuridão, o monstro maior, que controlava tudo isso, estava escondido. Ela jurou encontrar todos eles, desde os que pisotearam a comida de seu filho até os que se banqueteavam no topo dessa cadeia, e mastigá-los vivos. A caçada estava apenas começando. A vingança de uma mãe ainda não tinha dado nem o primeiro passo. O ar da emergência do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, era frio e estéril. O som da tempestade lá fora era abafado pelas paredes grossas, mas para Helena, aquele silêncio era mais ensurdecedor do que o barulho de um bombardeio no campo de batalha. Ela estava sentada numa cadeira ao lado do leito, observando o rosto adormecido de seu filho. Sob o efeito de sedativos, a respiração do soldado Lucas Almeida era irregular. Quando ela levantou a manga de seu pijama, revelaram-se hematomas roxos e cicatrizes de queimaduras redondas, como se tivessem sido feitas com pontas de cigarro, que se gravaram na retina de Helena como uma marca a ferro. Ele não. Me desculpe. Lucas se contorceu e gemeu durante o sono. Pesadelos. Mesmo longe daquela base infernal, a alma de seu filho ainda estava presa na lama de lá. Helena estendeu a mão trêmula para enxugar o suor frio da testa dele. Nesse momento, os olhos de Lucas se abriram de repente. Ele gritou e encolheu o corpo. O suporte do soro balançou ruidosamente. Lucas, sem reconhecer que a mulher à sua frente era sua mãe, cobriu o rosto com os braços e se encolheu no canto da cama. Eu juro que não fiz nada. Eu não vou dormir. Me deixe em paz, sargento. O coração de Helena se partiu em 1000 pedaços. Ela já havia sido atingida por balas inimigas, mas nunca sentirá uma dor como essa. Engolindo o choro, ela abraçou os ombros do filho. Lucas, sou eu, a mamãe. Ninguém vai te machucar. A mamãe está aqui. Com a voz de Helena, os espasmos de Lucas foram diminuindo. Seus olhos sem foco lentamente encontraram o rosto de sua mãe. Mãe? Mãe? Sim, sou eu. Agora está tudo bem. Acabou. Só então Lucas relaxou e afundou a cabeça no travesseiro. As lágrimas escorreram por seu rosto e entraram em seus ouvidos. Mãe, eu juro que não ia contar nada. Eu tinha medo que se eu falasse ia te prejudicar. Você é uma general, e se espalhassem o boato de que seu filho é um imprestável. Não diga isso. A culpada sou eu por não ter te protegido. Helena segurou firmemente a mão do filho. Lucas chorou por um longo tempo e depois, com a respiração ofegante, começou a falar. O medo voltou a tomar conta de seus olhos. Mãe, eles não estavam só vendendo combustível. Eu sei. Encontrei um livro de registros. Não. Tem algo que não está no livro. Lucas baixou a voz, como se temesse que houvesse escutas no quarto. Foi naquela noite. O sargento Rocha me chamou no depósito. Mandou eu mover uns tambores de óleo. Mas, sem querer, um dos tambores caiu e a tampa se abriu. O que derramou não era óleo. O olhar de Helena se aguçou. Não era óleo? Não. Dentro do óleo preto, havia caixas embaladas, envoltas em sacos prateados à prova d'água. O sargento correu como um louco, me deu um tapa e disse para eu nunca mais mencionar aquilo. Foi quando eu vi. Através de um rasgo na embalagem, eu vi as letras. Lucas engoliu em seco. Estava escrito: Von, M4. A mente de Helena explodiu em um clarão. Von, M4.
Visor óptico noturno, modelo 4. Era a designação do mais novo modelo de visor noturno militar. Equipamento de ponta, valendo dezenas de milhares de reais cada. Por que estaria dentro de um tambor de óleo, disfarçado de óleo usado? E o motorista do caminhão que trouxe aquilo disse para o Rocha: desta vez a mercadoria veio boa, mas se mandar porcaria com defeito de novo, como da última vez, lá em cima o bicho vai pegar ponto. Helena finalmente entendeu. O que Mendes e Rocha estavam fazendo não era um simples desvio de fundos. Eles estavam desviando equipamentos militares essenciais e substituindo-os por produtos defeituosos, a chamada troca. E esses equipamentos defeituosos provavelmente foram distribuídos aos soldados na linha de frente. Descanse. Não se preocupe com mais nada agora. Helena fez o filho dormir. Ao sair do quarto, seus passos estavam mais pesados, mas ao mesmo tempo mais decididos. Isso não era mais sua vingança pessoal. Era uma cirurgia para remover um enorme tumor que estava corroendo todo o exército. Sala de reuniões do Comando de Justiça e Disciplina, Quartel-General do Exército, Brasília. Passava das 3 da manhã, mas as luzes da sala de reuniões continuavam acesas. Helena estava sentada na cabeceira da mesa, encarando as provas apreendidas. O livro de registros do cofre de Mendes e o depoimento de seu filho. A porta da sala de reuniões se abriu e o coronel Moraes, chefe da divisão de investigações, entrou. Ele era o subordinado em quem Helena mais confiava, o investigador tão afiado que era conhecido como navalha dentro da corporação. General, temos os resultados da busca e apreensão no 23º Batalhão de Suprimentos. O coronel Moraes colocou um grosso dossiê sobre a mesa. Como esperado, encontramos uma parede falsa no fundo do depósito de combustível. Atrás dela, havia diversas peças de visores noturnos e miras de origem desconhecida. O valor de mercado é estimado em cerca de 30 milhões de reais. 30 milhões. Helena soltou um riso amargo. Era uma quantia impossível para um único batalhão desviar. E o tenente-coronel Mendes? Ele abriu a boca? Ainda está resistindo. Diz que vai assumir toda a culpa. Mas, Moraes hesitou por um momento antes de continuar. Há pouco recebemos uma ligação do gabinete do comandante do Exército. Uma ordem para transferir o tenente-coronel Mendes para a Procuradoria Militar. Estão pressionando, dizendo que a senhora conduzir a investigação pessoalmente pode ser considerado abuso de poder. Quem? Quem fez essa ligação? Não foi o chefe de gabinete. Foi o secretário particular dele. Deu a entender que era a vontade do próprio comandante do Exército. Helena bateu a caneta na mesa com um estalo. O comandante do Exército. O topo da hierarquia militar. Alguém lá de cima estava observando o caso. Não apenas observando. Tentando abafar. Coronel. Se transferirmos este caso para a Procuradoria, o que você acha que vai acontecer? Não é óbvio, general? Vão cortar o rabo do lagarto na linha de Mendes e Rocha. Vão reduzir tudo a um ato de indisciplina individual, um simples desvio, e nunca tocarão nos peixes grandes. Helena se levantou e foi até a janela. A vista noturna de Brasília se estendia abaixo. Sob aquelas luzes, em algum lugar, alguém estava enchendo os bolsos com o sangue de seu filho e a vida de outros soldados. Antes de ser a comandante de justiça, eu sou a mãe da vítima. O que meu filho testemunhou não foi um simples crime, foi um ato de traição, vendendo a vida de seus companheiros. Se eu abafar isso, não terei o direito de vestir esta farda, nem de ser chamada de mãe. Ela se virou e olhou diretamente para o coronel Moraes. Eu ordeno. Este caso será conduzido pela equipe de investigação especial do Comando de Justiça e Disciplina. Bloqueie qualquer pressão externa. Se o gabinete do comandante ligar, diga que eu atenderei pessoalmente. E não deixem Mendes dormir até que ele abra a boca. Façam-no entender, de forma inequívoca, que o padrinho em quem ele confia não virá salvá-lo. O coronel Moraes, com uma expressão determinada, bateu continência. Entendido, general.
Arriscarei minha honra para ir até o fim. Depois que o coronel saiu, Helena abriu novamente o livro de registros de Mendes. O nome do general de divisão Otávio Guzmão. Comandante de uma das divisões do Comando Militar do Norte, uma figura poderosa na logística militar. Não era o superior direto de Mendes, mas exercia enorme influência na linha de suprimentos. Helena vasculhou sua memória. Guzmão era um nome cotado para o próximo comando militar de área e, mais importante, era classificado como um homem da linha do atual comandante do exército. Naquele momento, o celular pessoal de Helena vibrou. Número desconhecido. Ela hesitou por um instante e atendeu. Helena Marques. Do outro lado da linha, uma voz masculina de meia-idade, distorcida por um modificador, mas ainda assim familiar. General Marques. Que noite longa. Lamento pelo seu filho. Mas seria melhor não ir longe demais. Um sorriso frio se formou nos lábios de Helena. Quem fala? Quem fala não importa. O que importa é esse livro que você tem nas mãos. Acha que ele vai machucar apenas o seu filho? Toda a corporação que você dedicou a vida para proteger pode ser abalada. Termine o caso na linha de Mendes. É o melhor para todos. Era uma ameaça. Mas Helena não recuou. Agradeço o aviso. Mas você está enganado. Não é a corporação que será abalada, mas sim este exército podre que será virado de cabeça para baixo. E mais uma coisa, você cometeu um erro ao tocar no meu filho. Você vai se arrepender. Conte com isso. Eu farei com que vocês se arrependam. A ligação foi encerrada. Helena jogou o celular sobre a mesa. A guerra estava declarada. Agora era uma guerra total. Ela pressionou o intercomunicador e chamou o oficial de plantão. Convoque imediatamente as equipes de operações especiais 2 e 3. O objetivo é a residência do general de divisão Otávio Guzmão, em Belém. Vigiem e monitorem todos os seus movimentos. Não o percam de vista até que o mandado de prisão seja expedido. Ela sabia. Para vencer essa luta, precisava ser mais rápida e mais cruel do que qualquer um. E ela ainda não sabia que no bolso do coronel Moraes, em quem ela confiava suas costas, um pequeno gravador registrava a conversa que acabará de ter. A noite no Hospital das Forças Armadas era mais profunda e fria que o dia. Ao contrário da agitação da enfermaria geral, o corredor da ala VIP onde Lucas Almeida estava internado era dominado pelo silêncio. Helena, preocupada com a segurança do filho, havia providenciado um quarto particular e posicionado 2 de seus guarda-costas pessoais no final do corredor. 2 da manhã. Apenas o som regular do purificador de ar podia ser ouvido dentro do quarto. Graças aos analgésicos, Lucas dormia profundamente. Às vezes franzia a testa em um pesadelo, mas não acordava. Nesse momento, a porta do quarto se abriu silenciosamente. Os guarda-costas no final do corredor haviam se ausentado por um instante. A hora da troca de turno. Uma brecha de um piscar de olhos. Quem entrou foi um homem vestido de médico e outro com uniforme de enfermeiro. Seus rostos estavam cobertos por máscaras, mas seus olhares eram afiados demais para pertencerem a profissionais de saúde. Rápido! Faça parecer um ataque cardíaco, disse o homem de jaleco, tirando uma seringa do bolso. Uma ampola com um líquido transparente. Solução de potássio. Injetada diretamente na veia causa parada cardíaca imediata, mas é difícil de rastrear na autópsia. Eles se aproximaram sem hesitação do acesso intravenoso de Lucas. A respiração adormecida do jovem parecia vacilar em sincronia com seus movimentos. No momento em que o falso enfermeiro tentou segurar o braço de Lucas, ele abriu os olhos. Os inúmeros espancamentos e abusos no quartel haviam aguçado seus instintos. Uma aura assassina. A sensação terrível de que alguém queria matá-lo o despertou. Quem são vocês? A voz de Lucas tremia. Os olhos dos homens mascarados se contorceram em surpresa. Segure-o! O homem tapou a boca de Lucas. Lucas se debateu.
O suporte do soro caiu, fazendo um barulho estrondoso. Seus gritos foram abafados pela mão do agressor. A agulha da seringa se aproximava do ponto de injeção do tubo do soro. A morte estava a centímetros de distância. Creche, a porta do quarto foi arrombada. Até aí. Não era Helena. Era sua sombra, o sargento da polícia do exército, um dos melhores agentes das forças especiais. Ele fingiu ir para a troca de turno, mas estava vigiando o quarto de um ponto cego no corredor. Era uma ordem de Helena. Eles certamente tentarão pegar o Lucas. Finja uma brecha. Quando o rato entrar, esmague-o. O sargento diminuiu a distância em um instante. O falso enfermeiro sacou uma faca, mas o sargento desviou facilmente e torceu seu pulso. Com um grito, a faca caiu no chão. O homem de jaleco avançou com a seringa, mas um chute giratório do sargento o atingiu em cheio no queixo. Em menos de 10 segundos, os dois homens estavam imobilizados no chão. Informe a comandante. 2 ratos capturados vivos, disse o sargento em seu rádio. Olhando para Lucas, que tremia como uma vara verde na cama, o sargento soltou um suspiro de alívio. Mas isso era apenas o começo. Na mesma hora, na prisão militar do Ministério da Defesa, o tenente-coronel Mendes estava encolhido em um canto de sua cela solitária, roendo as unhas. Desde a visita da general, ele estava em um estado de ansiedade extrema. O combustível que desviou o suborno pago ao general Guzmão. Mas o que o assustava mais era aquela mercadoria. Os visores noturnos. Ele havia sido ameaçado de que se aquilo viesse à tona, não apenas ele, mas sua família também não estaria segura. Fique de boca fechada. Nós vamos te tirar daqui. Se abrir a boca, é bom sua esposa e filhos tomarem cuidado ao atravessar a rua. As palavras do advogado que o visitará ecoavam em seus ouvidos. Naquele momento, ouviu-se o som de passos de guardas do lado de fora da cela. Não era a hora da refeição nem da contagem. A portinhola de comida na porta de ferro se abriu e um pequeno bilhete foi jogado para dentro. Mendes pegou o bilhete com as mãos trêmulas. Nele, uma única frase: depois desta noite, sua família não estará mais protegida. Esperamos que faça a escolha honrosa. Um incentivo ao suicídio. Era uma ordem. Para morrer e manter a boca fechada. Lágrimas escorreram pelo rosto de Mendes. Ele percebeu com uma clareza dolorosa o quão impiedosa era a organização que servia. Lentamente levantou-se e tirou a túnica de sua farda. Amarrou as mangas, fazendo uma corda. Não para viver, mas para que sua família pudesse viver. Ele tinha que escolher a morte. Uma hora depois, um guarda em sua ronda encontrou Mendes inconsciente após ele ter tentado se enforcar. A polícia do exército entrou em polvorosa. Tenente-coronel Mendes está inconsciente. O rosto de Helena endureceu ao receber o relatório. Assim que a tentativa de assassinato no hospital falhou, eles tentaram eliminar a testemunha-chave na prisão. Os movimentos do inimigo eram rápidos como um raio. Ele corre risco de vida? Foi encontrado a tempo e sobreviveu, mas a falta de oxigênio por um tempo prolongado pode ter causado danos cerebrais. É impossível obter um depoimento agora. Helena socou a mesa. O único elo de ligação estava quebrado. Se Mendes não acordasse, provar a conexão com o general Guzmão seria quase impossível. General, não temos tempo. Precisamos agir antes que eles destruam as provas, apressou o coronel Moraes. O depósito mencionado no livro, a fábrica abandonada em Ananindeua. Recebemos informações de que haverá uma grande movimentação de material lá esta noite. Parece que vão tentar remover o restante dos visores noturnos. Essa informação é confiável? Meu informante arriscou a vida para confirmá-la. Helena fechou os olhos por um momento. Moraes. Seu subordinado de confiança. Mas uma estranha sensação de desconforto a incomodava. O ataque ao hospital, a tentativa de suicídio de Mendes. A informação estava vazando para o inimigo com uma precisão assustadora.
Mas ela julgou que não era hora de suspeitar dele. Ou mesmo que suspeitasse, precisava armar uma armadilha. Certo. Todas as equipes de operações especiais em movimento. Vamos invadir a fábrica abandonada em Ananindeua. Mantenham o sigilo. O destino será secreto até 5 minutos antes da partida. Na noite chuvosa, dezenas de veículos da polícia do exército correram pela escuridão com as sirenes desligadas. Helena monitorava a operação de um veículo de comando. Ao seu lado, o coronel Moraes dava ordens às equipes pelo rádio. A fábrica abandonada em Ananindeua, o destino, era uma carcaça gigantesca e abandonada na selva. Um monstro imerso na escuridão. Se a informação estivesse correta, ali dentro deveria haver bilhões em equipamentos militares defeituosos e autênticos. Invadir. Com a ordem curta de Helena, os agentes especiais quebraram janelas e arrombaram portas, invadindo a fábrica. Sinalizadores iluminaram o local e dezenas de luzes táticas varreram o interior. Mãos para cima. Se mexer, eu atiro. Os gritos dos agentes ecoaram pela fábrica. Mas a única resposta foi o próprio eco. A fábrica estava vazia. Limpa, sem um grão de poeira. No chão, apenas as marcas de pneus de caminhões pesados que haviam saído, e sinais de que mercadorias foram removidas às pressas, zombando deles. O que aconteceu? Murmurou o coronel Moraes, parecendo perplexo. Helena caminhou lentamente até o centro da fábrica. Pegou uma bituca de cigarro caída no chão. Ainda estava quente. Menos de 30 minutos atrás, eles estavam aqui. A informação vazou, disse Helena em voz baixa. Ela se virou e olhou para Moraes. Mantivemos o sigilo até o último minuto. As únicas pessoas que sabiam o destino éramos eu, você e o oficial de operações. As pupilas de Moraes tremeram sutilmente. General, por acaso está suspeitando de mim? A própria informação pode ter sido uma armadilha. Uma armadilha é? Nesse momento, o celular de Helena tocou. Era da assessoria de imprensa do Ministério da Defesa. General, a senhora precisa ver as notícias agora. Acabou de sair um plantão. Helena voltou rapidamente para o veículo e ligou o tablet. Na tela de um canal de notícias, uma manchete de última hora piscava. O general de divisão Otávio Guzmão estava dando uma coletiva de imprensa. Com uma expressão de profunda injustiça, ele segurava o microfone. Caros cidadãos brasileiros, é com o coração partido que estou aqui hoje. A general de divisão Helena Marques, comandante de Justiça e Disciplina do Exército, ao saber que seu filho não se adaptou à vida militar, forjou uma história de abuso para prender e agredir comandantes inocentes. Isso é um claro abuso de poder e uma vingança pessoal sob o pretexto de ser mãe. A imagem mudou, e uma suposta carta de suicídio de Mendes foi exibida, claramente forjada. Não consigo suportar a investigação coercitiva e as ameaças da comandante. Eu sou inocente. O tablet escorregou das mãos de Helena e caiu. A fábrica vazia, a tentativa de suicídio de Mendes e o contra-ataque de Guzmão. Tudo fazia parte de um roteiro gigantesco. Eles a atraíram para uma armadilha, preparando-se para destruí-la socialmente. General, a opinião pública está péssima. Está circulando na internet um vídeo que supostamente mostra a senhora agredindo o tenente-coronel Mendes, relatou um assessor com a voz trêmula. O vídeo dela imobilizando o sargento Rocha na guarita estava sendo divulgado, editado maliciosamente. General abusiva, a fúria da mãe superprotetora. Manchetes sensacionalistas começaram a se espalhar. Helena ergueu a cabeça e olhou para o céu noturno. A chuva havia parado, mas uma névoa ainda mais densa a cercava. Ela estava isolada. Recuar. General. Voltar para o quartel-general. Ainda não acabou. O olhar de Helena não vacilou. Pelo contrário, tornou-se ainda mais frio. Ela olhou de soslaio para o coronel Moraes. Então foi você. Ela tinha certeza agora. Sabia quem era o traidor. Mas se o eliminasse agora, a chance de pegar Guzmão desapareceria para sempre.
Ela decidiu usar esse traidor a seu favor. Para remover a carne podre, era preciso enfiar a faca ainda mais fundo. Coronel, conto com você. Prepare uma resposta para a imprensa. Helena fingiu confiar em Moraes e deu um tapinha em seu ombro. Um sorriso quase imperceptível de alívio passou pelos lábios de Moraes. Ele não sabia que aquele seria seu último sorriso. General de Divisão Helena Marques, por ordem do Ministro da Defesa, está suspensa de suas funções a partir desta data. Um fax com o timbre do Ministério da Defesa pousou sobre a mesa do seu gabinete. O papel era fino e leve, mas o peso que continha era suficiente para esmagar de uma só vez os 30 anos de carreira militar de Helena. A imprensa a pintava como uma general corrupta que abusava do poder, e a opinião pública lhe virara as costas. Helena tocou as insígnias de seu uniforme. 3 estrelas. O rosto de seu filho, que teve que suportar sua ausência enquanto ela sacrificava inúmeras horas para conquistá-las, passou por sua mente. General. Senhora. Eu arrumo suas coisas. O coronel Moraes se aproximou com uma expressão de luto. Seus olhos pareciam úmidos e seus ombros caídos. Uma atuação perfeita. Se não tivesse visto aquela fábrica vazia no dia anterior, até mesmo Helena teria sido enganada por sua hipocrisia. Não precisa. Eu mesma faço isso. Helena olhou ao redor do escritório. Deliberadamente tirou um pequeno pendrive do fundo de uma gaveta e fingiu colocá-lo no bolso. O olhar de Moraes seguiu o pendrive por uma fração de segundo. Um olhar ganancioso, como o de uma cobra mirando sua presa. Helena não perdeu aquele olhar. Coronel. Sim, senhora. Sobreviva até o fim. E mantenha sua honra como soldado. Farei isso. Por favor, cuide-se. No momento em que Helena saiu do gabinete, os subordinados perfilados no corredor bateram continência. Alguns estavam genuinamente tristes, mas a maioria já virava as costas para o poder em declínio. Interpretando o papel da comandante derrotada e expulsa, ela saiu do prédio. Uma multidão de repórteres a esperava no portão. Flashes explodiram, microfones foram empurrados em sua direção. É verdade que o caso de agressão ao seu filho foi forjado? A senhora coagiu o tenente-coronel Mendes a tentar o suicídio? Helena não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e entrou em seu carro particular que a esperava. Assim que a porta se fechou bloqueando o barulho externo, suas costas curvadas se endireitaram. Seus olhos, antes cheios de derrota, brilharam com uma frieza cortante. Pode ir. Ao volante, sentava-se um homem desconhecido. Barba por fazer, uma jaqueta militar velha. Mais parecia um morador de rua do que um militar. Mas suas mãos no volante tinham calos de trabalho, e seu olhar no retrovisor era afiado. Ele era Jorge Jagunço Silva, um subtenente da reserva que havia se aposentado 5 anos antes. Ele fora o agente de campo mais confiável de Helena, sua sombra, que se desiludiu com as disputas de poder internas e voltou à vida civil. Para onde vamos, comandante? Ou melhor, chefa? Para o pesqueiro. Temos que nos preparar para pegar um peixe grande. O carro deixou Brasília e seguiu para um reservatório isolado no interior de Goiás. A chuva parara, mas a névoa persistia. Dentro do carro, Helena removeu o chip de seu celular e o jogou pela janela. Pegou um celular pré-pago que Jorge lhe entregou. Os rapazes já chegaram. Sentiram o cheiro de carniça e vieram com sangue nos olhos. Em um bangalô decrépito perto do reservatório, 4 homens esperavam. Um ex-agente de inteligência que mancava de uma perna, um sargento da reserva especialista em explosivos e um ex-hacker que prestara serviço militar alternativo. Todos eram homens que deviam favores a Helena, ou que haviam sido esmagados pelo gigantesco sistema militar. Mas para Helena, eles eram suas lâminas mais afiadas. Briefing da situação. Helena abriu um mapa sobre a mesa. O inimigo é o general Guzmão e o traidor interno, coronel Moraes. Eles pensam que estou desarmada sem provas e baixaram a guarda. Mas há uma coisa que eles ainda não sabem. Ela tirou do bolso o pendrive que Moraes vira e o jogou sobre a mesa.
Isto é uma isca. Os homens se entreolharam confusos. A verdadeira prova está na cabeça do meu filho. Lucas se lembrou da placa do caminhão. Rastreamos a rota do veículo e encontramos um lugar interessante. O hacker mostrou a tela de seu notebook. Um pátio de contêineres no Porto de Santos. A DHI Comércio Exterior, uma empresa de fachada administrada pelo cunhado de Gusmão. Esta noite, o segundo lote dos visores noturnos desviados será contrabandeado para a China por este local. A voz de Helena estava carregada de força. Vamos invadir o local, garantir as provas materiais e, ao mesmo tempo, atrair Moraes e Gusmão para lá. Faremos com que eles pulem de bom grado na fogueira do inferno. E qual será a isca? Perguntou Jorge. Helena sorriu levemente. Eu serei a isca. A escuridão que caiu sobre o Porto de Santos o transformou em um gigantesco cemitério de aço. Contêineres empilhados formavam um labirinto, e o vento úmido vindo do mar carregava o cheiro de ferrugem. Helena se escondeu atrás de um contêiner abandonado no canto do Pier 3, usado pela DHI Comércio Exterior. Ela pegou o celular pré-pago e ligou para o Coronel Moraes. Com as mãos tremendo levemente, ela injetou medo e desespero em sua voz. Moraes. Sou eu. General. Estava preocupado, não conseguia contato. Onde a senhora está? A voz de Moraes fingia preocupação, mas a urgência por trás era palpável. Acho que acabou para mim. Ninguém acredita em mim. E o Lucas? O Lucas também não vai aguentar por muito mais tempo. Acalme-se, general. Deve haver um jeito. Vamos nos encontrar para conversar. Eu vou ajudá-la. Me ajudar? Sim. Você é o único que me resta. Moraes, o pendrive que eu tinha. Não era o original. O arquivo original e o livro de registros verdadeiros, eu guardei em outro lugar. Silêncio do outro lado da linha. Helena sentiu Moraes prender a respiração. Vou entregá-los a você. Use-os para pegar o Gusmão ou para negociar como quiser. Eu estou cansada. Só quero pegar meu filho e ir embora. Entendido, general. É uma decisão sábia. Onde posso encontrá-la? No Porto de Santos Pier 3, em frente ao pátio da DHI. Venha até às 11 da noite. E venha sozinho. Estou com medo. Sim, senhora. Irei sozinho. Chego em breve. A ligação terminou. Helena limpou a expressão de seu rosto e sussurrou no microfone de lapela. Ele mordeu a isca. Ele não virá sozinho. Vai reportar ao Gusmão e trazer reforços. A previsão se confirmou. Menos de 30 minutos depois, 3 sedãs pretos chegaram à entrada do pier. Quem desceu não foi apenas Moraes. Cerca de 10 homens fortes, à paisana. O volume em suas cinturas indicava que estavam armados. E atrás deles, um carro de luxo parou. A janela se abriu um pouco, revelando o rosto do general Gusmão. Ele queria testemunhar a queda de Helena com os próprios olhos. Procurem. Ela deve estar escondida como um rato, gritou Moraes. Os homens acenderam lanternas e começaram a vasculhar entre os contêineres. Helena fez barulho de propósito e correu para um beco sem saída na área 4. Ali. Peguem-na. A perseguição começou. Helena correu, fingindo estar sem fôlego. E parou no local combinado, um espaço cercado por contêineres em 3 lados. Não havia mais para onde ir. Moraes e seus homens bloquearam a entrada. O general Gusmão se aproximou caminhando. No meio do vento salgado do mar, a arrogância do vencedor era palpável. General Marques. Que final patéticos, zombou Gusmão. Gusmão. Você se chama de soldado? Consegue dormir à noite depois de sugar o sangue dos seus homens? O mundo funciona assim. Os fracos se sacrificam e os fortes criam a ordem. Agora, entregue o livro e o arquivo original.
Em troca, eu garanto as despesas médicas do seu filho. Helena tirou um pendrive do bolso. Moraes estendeu a mão, se aproximando. General, entregue para mim. Vou tornar as coisas mais fáceis para a senhora. Helena brincou com o pendrive. E então, ergueu a cabeça e olhou diretamente para Moraes. O medo que antes estava em seus olhos havia desaparecido. Moraes, sabe por que eu gostava tanto de você? Sim, senhora. Você é inteligente. Rápido para perceber as coisas. Mas tem um defeito fatal. Helena deixou o pendrive cair no chão. Você se superestima demais. E confunde uma armadilha com um banquete. O quê? Naquele momento, clang, de cima dos contêineres que o cercavam, dezenas de holofotes potentes se acenderam de uma só vez. Uma luz ofuscante atingiu Gusmão, Moraes e seus capangas. O que? Não consigo ver nada. Na luz, sombras vestidas de preto saltaram. Eram Jorge e seus antigos subordinados. Eles carregavam canos de ferro e cacetetes, mas sua presença era mais intimidadora do que a de mercenários armados. A partir de agora, é hora do happy hour dos veteranos. Vamos moer todos eles. Com o grito de Jorge, a briga começou. Os capangas, confusos, foram subjugados um a um pelos golpes experientes dos ex-militares das forças especiais. Gusmão recuou, tentando fugir para o carro. Mas algo pesado voou pelo ar e estilhaçou o para-brisa. Era uma chave inglesa que Helena havia tirado. Aonde pensa que vai, general? A conta ainda não foi fechada. Helena se aproximou lentamente. Em sua mão, agora havia um cano de ferro. Moraes tentou sacar uma pistola do coldre. Parado, mas Helena foi mais rápida. Com o cano de ferro, ela atingiu o pulso de Moraes com precisão. A pistola caiu no chão. Helena agarrou Moraes pelo colarinho, o levantou e o jogou violentamente contra a parede do container. Isso é pela minha confiança que você traiu. Seu punho atingiu o estômago de Moraes. Ele vomitou e rolou no chão. A situação estava sob controle. Os capangas estavam todos no chão, e Gusmão estava de joelhos com Jorge segurando sua nuca. Atrás deles, a porta de um container se abriu. Dentro, empilhadas, estavam milhares de caixas de visores noturnos que seriam contrabandeadas para a China. Prova irrefutável de flagrante delito. Helena, ofegante, parou em frente a Gusmão. É essa a ordem de que você falava? Vender material roubado? Gusmão torceu os lábios ensanguentados e sorriu. Ah! Helena! Acha que venceu? Acha que pegar isso é o fim? Você mexeu com quem não devia. Você não faz ideia de quem está acima de mim. Ideia? Helena pegou a pistola de Moraes que estava no chão. E apontou o cano para a testa de Gusmão. Eu não preciso de ideias. Vou descobrir pessoalmente. Você mesmo vai me contar. Atire. Atire se tiver coragem. Se eu morrer, você nunca saberá a verdade, gritou Gusmão. O dedo de Helena estava no gatilho. A fúria tentava dominar sua razão. Ela queria explodir a cabeça daquele homem sujo naquele exato momento. Então, ao longe, ouviu-se o som de sirenes da polícia. Jorge se aproximou e segurou o ombro de Helena. Chefa, até aqui. Temos que entregá-los à polícia. Se atirar, você se tornará igual a eles. A mão de Helena tremeu. Um silêncio que pareceu durar 10 segundos se instalou. Ela lentamente abaixou a arma. Certo. Você tem que morrer no tribunal. Da forma mais miserável e dolorosa possível, vendo toda a honra que você construiu ser jogada na lama. Os policiais chegaram ao local. Helena observou Gusmão e Moraes sendo levados. Mas o pressentimento ruim em seu peito não desapareceu. O último olhar de Gusmão não era o olhar de um derrotado. Era a calma de quem escondia uma carta ainda maior na manga. Quem está acima de mim? Helena teve um pressentimento. Gusmão também poderia ser apenas um peão.
E a direção para a qual esse peão apontava era o coração do exército brasileiro, o quartel-general em Brasília. Falta de provas. Pedido de prisão preventiva do general Guzmão negado. A legenda em vermelho passou na parte inferior da tela da TV. O âncora dizia que a promotoria não conseguiu encontrar provas conclusivas para as acusações contra o general Guzmão, e citava a alegação da defesa de que os visores noturnos encontrados no local estavam sendo transportados para descarte. Que porra é essa? Pegamos o cara em flagrante. Jorge atirou o controle remoto no chão. Pedaços de plástico voaram para todos os lados. O ar no bangalô do pesqueiro estava pesado. Helena, em silêncio, mexia em sua xícara de café instantâneo frio. Ela esperava por isso, mas a barreira de defesa do inimigo era muito mais espessa e sólida do que imaginava. A promotoria militar, a promotoria civil e até a imprensa. Uma mão invisível e gigantesca protegia Guzmão. Guzmão tinha um as na manga. Ele sabia que nunca seria descartado, murmurou Helena em voz baixa. Ela se lembrou das palavras que ele disse pouco antes de ser preso. Você não faz ideia de quem está acima de mim. Naquele momento, o hacker apontou para a tela do notebook e gritou com urgência. Chefa, veja isso. Analisando os números de série dos visores noturnos apreendidos, encontrei algo estranho. Helena se aproximou da tela. Uma sequência complexa de números. Os visores encontrados no depósito da DHI são, no papel, de última geração. Mas ao verificar o número de identificação dos componentes internos, a data de fabricação não bate. Essas peças foram produzidas há 10 anos. 10 anos? Sim. E o mais chocante é que esses números de série correspondem a um lote que foi registrado como descartado no passado. Ou seja, eles pegaram peças defeituosas que deveriam ter sido destruídas, guardaram em um depósito, trocaram apenas a carcaça por uma nova e as venderam de volta para o exército. A testa de Helena se franziu. O número 10 anos tocou um fragmento de memória enterrado fundo em seu cérebro. Espere. 10 anos atrás, ela se levantou de um salto. Seu coração começou a bater descontroladamente. O acidente com o helicóptero Pantera naquele inverno. Um murmúrio de espanto escapou de seus lábios. 10 anos antes, ela era uma oficial intermediária na divisão de investigação do Exército. Naquela época, um helicóptero Pantera em treinamento de voo noturno caiu em uma área montanhosa, matando os 2 pilotos e um influente general do Comando Militar do Sudeste que estava a bordo. A comissão de investigação da época concluiu que a causa do acidente foi perda de orientação espacial devido à ilusão de voo noturno, ou seja, erro do piloto. Mas Helena, que estava na equipe de perícia, encontrou um visor noturno estranhamente danificado nos destroços. A lente estava quebrada de dentro para fora. Ela suspeitou de falha no equipamento e relatou aos seus superiores, mas seu relatório foi ignorado. E o chefe da investigação que encerrou o caso prematuramente e mandou abafar tudo. Era Valério Sampaio, o atual comandante do Exército. O número 1 na hierarquia militar brasileira. Helena cambaleou e se apoiou na parede. Um arrepio percorreu seu corpo. O general do Comando Militar do Sudeste que morreu era o único rival de Sampaio na época. Graças àquele acidente, Sampaio subiu na carreira sem concorrentes até chegar ao topo. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Sampaio, 10 anos antes, sabia da fraude na entrega de visores noturnos defeituosos e a ignorou, ou participou ativamente. Por causa desses equipamentos defeituosos, o helicóptero com seu rival caiu, e ele encobriu tudo como erro do piloto, eliminando um concorrente e fortalecendo seu cartel com a empresa corrupta DHI. E agora, 10 anos depois, aquelas peças defeituosas que ele encobriu circularam e voltaram para o exército, chegando à unidade onde seu filho, Lucas, servia. Seu filho foi esmagado porque testemunhou o elo podre dessa corrente de corrupção. Helena soltou uma risada vazia. Lágrimas encheram seus olhos. Fui eu. Eu o matei. Chefa, se 10 anos atrás eu tivesse insistido naquele relatório.
Se eu não tivesse calado a boca e assinado o que mandaram, com medo de prejudicar minha carreira. Aquelas peças defeituosas teriam sido destruídas, e hoje meu filho não estaria sofrendo assim. Os punhos de Helena ficaram brancos de tanta força. A culpa a atingiu como uma onda gigante. As marcas de queimadura de cigarro no corpo de seu filho eram o preço de seu silêncio covarde de 10 anos. Não posso ser perdoada. Ela enxugou as lágrimas. Seu olhar havia mudado. Não era mais apenas a fúria de uma mãe tentando proteger seu filho. Era a expiação desesperada de uma pecadora no limite, tentando lavar seu pecado original. Preparem-se. Vamos para Brasília. Brasília? O quartel-general do Exército? Mas, general, a senhora está suspensa de suas funções, não pode entrar. E além disso, é o covil do inimigo. Eu sei. É por isso que vou entrar pela porta da frente. Levando um presente que Valério Sampaio não poderá recusar, Helena pegou o depoimento de seu filho, o livro de registros da DHI e o relatório inicial do acidente de helicóptero que ela secretamente copiou 10 anos antes. Eram bombas atômicas. Se explodissem, não apenas Sampaio, mas todo o exército e a própria Helena seriam aniquilados. Era o botão da destruição mútua. Brasília, Distrito Federal. O coração da defesa brasileira, onde se reúnem os quartéis generais do Exército, Marinha e Aeronáutica. Uma tensão pairava em frente ao imponente portão de entrada. Dezenas de veículos da polícia do Exército bloqueavam a passagem, e soldados armados montavam uma guarda cerrada. A notícia da aproximação de Helena já havia chegado. O SUV cinza de Helena parou em frente ao portão. Ela desceu do carro. Em vez do uniforme de general, usava um trench coat azul marinho que dera de presente ao filho quando ele se alistou. Pare! Identifique-se, gritou o comandante da guarda por um megafone. Helena não respondeu e continuou andando. Atrás dela, a van com Jorge e sua equipe a seguia. Se avançar mais, abriremos fogo. Recue. Clique. Dezenas de canos de fuzil foram apontados para ela. Mas Helena não parou. Ela tirou algo do casaco e ergueu. Não era uma arma. Era uma marmita térmica amassada e suja de lama. A mesma que o sargento Rocha chutou na guarita, a comida que ela não conseguiu dar ao seu filho. Isso não é uma arma. A voz de Helena não era alta, mas atravessou o som do megafone e alcançou os ouvidos dos soldados. Isto é a comida de uma mãe. É o amor que o povo, que vocês juraram proteger, tenta dar aos seus filhos. Ela caminhou, olhando nos olhos de cada soldado. A mira de seus fuzis deve estar voltada para o inimigo, não para uma mãe tentando alimentar seu filho. Saiam da frente. Vim cobrar a conta do almoço do meu filho. Suor frio escorria pela testa do comandante da guarda. Ele deveria dar a ordem para atirar. Mas não conseguia puxar o gatilho. A força que ela emanava não era a autoridade de sua patente. Era algo muito mais primordial e imenso, um propósito inabalável. Naquele momento, de dentro do portão, uma limusine preta se aproximou lentamente. A janela se abriu, revelando um cavalheiro de cabelos brancos. O comandante do exército, general Valério Sampaio. As 4 estrelas em seu ombro brilharam. Deixem-na entrar. Com uma única palavra de Sampaio, o portão de ferro se abriu. Os soldados abriram caminho. Helena passou pelo carro de Sampaio, fuzilando com o olhar. Dentro do carro, Sampaio exibia um sorriso relaxado. Era o sorriso do predador que viu sua presa entrar voluntariamente em sua toca. Gabinete do comandante do exército. Helena permaneceu de pé, sem se sentar no sofá. Sampaio serviu lentamente um chá. Você envelheceu. 10 anos atrás, era uma major cheia de vida. Graças ao senhor, general. Vendi minha consciência, fui promovida mais rápido e ganhei cabelos brancos mais cedo. Que palavras duras. Eu sempre te apreciei. É por isso que estava tentando abafar este caso discretamente.
Eu pagaria as despesas médicas do seu filho, daria dinheiro para ele viver o resto da vida sem preocupações. Tipos como Guzmão, posso simplesmente descartá-los. Então, pare com isso. Se continuar, você também vai se machucar. Sampaio ainda via Helena como uma subordinada sob seu controle. Helena colocou a marmita sobre a mesa. O som foi oco. Não haverá acordo. Ao lado da marmita, ela jogou um envelope grosso. O relatório original da investigação do acidente de helicóptero de 10 anos atrás. E a prova de que o verdadeiro dono da DH está ligado a uma conta em seu nome. A mão de Sampaio, que segurava a xícara de chá, hesitou. Se você vazar isso, também não sairá ilesa. Foi você quem redigiu o relatório falso na época. Você é cúmplice. Não vai acabar só com a perda da farda. Você irá para a cadeia. Eu sei. A resposta de Helena foi sem hesitação. É por isso que vim. Para morrermos juntos. Helena tirou algo do bolso do casaco. Desta vez, um smartphone. Na tela, a mensagem aguardando transmissão ao vivo. A conversa nesta sala está sendo ouvida em tempo real pelos meus colegas do lado de fora. Se eu não sair daqui ou se o sinal for cortado, todos esses arquivos de provas e gravações serão enviados automaticamente para toda a imprensa mundial e para a internet. O sorriso desapareceu do rosto de Sampaio. O rosto do velho se contorceu de raiva. Você ousa me ameaçar? Sabe quem eu sou? Eu sou o pai do exército brasileiro. Não, a voz de Helena foi gélida. O senhor não é um pai. É um monstro que suga o sangue de seus filhos e os manda para a morte para encher a própria barriga. Um pai de verdade dá a própria carne por seus filhos. Como eu. Helena colocou o dedo sobre o botão de iniciar a transmissão. Escolha, general. Vai explodir junto comigo aqui? Ou vai sair por aquela porta algemado? O ar no gabinete ficou tenso. Do lado de fora, ouvia-se o som de um helicóptero. A força de segurança que Sampaio chamara estava cercando o prédio. Mas dentro desta sala, quem segurava o interruptor da bomba da verdade, mais perigoso que qualquer arma, era Helena. A Guerra das Estrelas. Sua noite final estava apenas começando. Escolha. Sua tão alardeada justiça ou seu único herdeiro. O general Sampaio apertou um botão no controle remoto, e uma grande tela na parede do gabinete se acendeu. Na tela apareceu a imagem de Lucas, no banco de trás de uma van escura, com as mãos e os pés amarrados e a boca amordaçada, apavorado. Seu filho, que deveria estar no hospital. O coração de Helena despencou. Seus dedos, segurando o smartphone, ficaram tão brancos que pareciam transparentes. Os guardas que você deixou no hospital foram fáceis de comprar. Você sabe como é, não é? O dinheiro é mais poderoso que o espírito de um soldado. Sampaio se aproximou de Helena, estalando a língua. No momento em que você apertar esse botão, meus homens naquela van darão ao seu filho a última injeção. Ataque cardíaco. Bem limpo. A respiração de Helena ficou ofegante. Sua visão escureceu. A captura de seu filho não estava em nenhum dos seus cenários. Sampaio havia cruzado a linha de um militar. Ele agora não passava de um chefe de gangue de uniforme. Covarde. A justiça é de quem vence no final. Agora me dê o telefone. Sampaio estendeu a mão. Helena, com as mãos trêmulas, entregou o smartphone. Sampaio o pegou e o jogou no chão, esmagando-o com o calcanhar do sapato. Crack! O som da tela quebrando soou como de um osso se partindo. Acabou. Chamem a polícia. Tirem essa louca daqui. Sampaio se virou para o intercomunicador em sua mesa. A calma do vencedor era palpável em suas costas. Helena abaixou a cabeça. Tudo parecia ter sido em vão. Naquele momento, no minúsculo ponto eletrônico em seu ouvido, um ruído estático foi seguido por uma voz. Chefa, entrega concluída. Pode servir o jantar. Era Jorge. A cabeça de Helena se ergueu lentamente.
Seus olhos, antes cheios de desespero, voltaram a ter vida. Não, não era vida. Era fogo. Ela pegou a xícara de chá quente que Sampaio estava bebendo. General. No momento em que Sampaio se virou, Helena jogou a água fervente em seu rosto. Argue! Sampaio gritou, cobrindo o rosto. Helena não perdeu a oportunidade e saltou sobre a mesa. Agarrou Sampaio pelo colarinho e o derrubou sobre a pesada mesa de madeira. O que? O que você está fazendo? Polícia! Polícia! Não adianta. Seus homens já foram neutralizados. A imagem na tela mudou. A porta da van se abriu, e Jorge e seus homens subjugavam os sequestradores. A cena era transmitida ao vivo. Lucas, com a fita adesiva removida, chorava nos braços de Jorge. Meu filho está seguro. Agora somos só você e eu. Helena pegou a velha marmita que estava sobre a mesa. E com ela bateu com força no tampo da mesa, ao lado da cabeça de Sampaio. A marmita amassada ficou ainda mais achatada. Seu desgraçado! Você chutou a comida do meu filho. Você ousou tocar no que ia para a boca do meu menino. Ela não era mais uma general. Era uma tigresa protegendo sua cria. Ela usou a marmita para espancar os ombros e o peito de Sampaio indiscriminadamente. A culpa e a raiva reprimidas por 10 anos explodiram. Isto é pelos pilotos que morreram há 10 anos. Pá! Isto é pelos soldados que marcharam com coturnos defeituosos e perderam as unhas dos pés. Pá! E isto é pelo meu filho, que acreditou em mim. Sampaio nem sequer conseguiu reagir, apenas gritava. A porta do gabinete foi arrombada e a equipe de segurança invadiu, mas hesitou. A cena bizarra do número 1 na hierarquia militar brasileira sendo espancado com uma marmita amassada os paralisou. Não se mexam. Se alguém se mexer, eu arranco o pescoço desse velho. Helena gritou, pressionando um caco da xícara de chá quebrada contra o pescoço de Sampaio. Seus lábios estavam cortados e sangravam, seu cabelo, em desordem. Mas seu olhar era mais feroz que o de qualquer animal selvagem. Acabou, Sampaio. Eu configurei o smartphone para enviar tudo automaticamente se fosse destruído. A esta hora, todo o país está ouvindo sua voz nojenta. Os olhos de Sampaio tremeram. No monitor do computador em sua mesa, notificações de notícias de última hora começaram a piscar freneticamente. Plantão. Vaza gravação com suspeita de envolvimento do comandante do exército em corrupção e ordem de assassinato. O mundo das estrelas estava desmoronando. O quartel-general virou um caos. Investigadores da promotoria invadiram o local, e do lado de fora, repórteres tentavam furar as barricadas. Helena, sem tirar o caco de vidro do pescoço de Sampaio, o mantinha como refém. General, por favor, pare. A promotoria chegou, gritou o chefe da polícia do exército do lado de fora. Helena respirava com dificuldade. Abaixo dela, Sampaio olhava para o teto, como se sua alma tivesse partido. Ouviu, Sampaio? Eles vieram te buscar. Não haverá a aposentadoria honrosa que você tanto prezava. Só lhe resta ser arrastado como um cão, algemado. Helena se levantou lentamente. E tirou seu trench coat. Por baixo estava seu uniforme, com as 3 estrelas. Com as próprias mãos, ela arrancou as insígnias de seus ombros. O som do tecido se rasgando ecoou, e as estrelas caíram no chão. Eu também estou sendo expulsa. Mas eu sairei andando com minhas próprias pernas. Os investigadores entraram na sala. Eles algemaram Sampaio. Ele não resistiu. Foi levado como um velho cuja alma já havia sido destruída, arrastando os pés. Helena estendeu as 2 mãos para um investigador. Prenda-me em flagrante. Agressão a superior, vazamento de informações sigilosas e há 10 anos, falsificação de documento público e prevaricação. O investigador hesitou por um momento, depois respeitosamente colocou as algemas. A senhora fez um ótimo trabalho, general. Com o sussurro do investigador, Helena sorriu amargamente. Ao sair do prédio, inúmeros flashes de câmeras explodiram.
Os repórteres gritavam perguntas. General, as revelações que a senhora fez são verdadeiras? Como se sente ao admitir ser cúmplice no caso de 10 anos atrás? Helena parou por um momento. E olhou diretamente para as câmeras. Eu não fui uma soldado. Vi a injustiça e me calei. Encobri a verdade por minha própria ambição. Como preço, meu filho e os filhos preciosos de inúmeras outras famílias derramaram sangue. Eu pagarei pelo meu crime. Espero que nunca mais surja um militar como eu. Ela baixou a cabeça. Em algum lugar na multidão, Jorge estava de pé. Ele, em silêncio, levantou o polegar. E ao lado dele, em uma cadeira de rodas, Lucas chorava, olhando para a mãe. Desculpe, Lucas. A mamãe demorou. Helena se despediu mentalmente do filho. A porta do camburão se fechou, e ela observou a paisagem do quartel-general se afastar através das grades frias. Sentiu como se um pesadelo terrível finalmente estivesse chegando ao fim. 2 estações se passaram. O vento frio do inverno se foi e em um dia de abril, as flores de ipê desabrochavam além dos muros da prisão. Helena foi condenada a 3 anos de prisão. Circunstâncias atenuantes foram reconhecidas, mas o crime de encobrir o caso de 10 anos não era leve. Em contrapartida, Sampaio, Guzmão e os envolvidos na DHI receberam penas de prisão perpétua e longas sentenças, sendo espalhados por presídios de segurança máxima. O exército passou por uma reforma radical, a água suja foi drenada e água limpa estava preenchendo o sistema. Detenta 3105, visita. Com a voz do guarda, Helena fechou o livro que estava lendo. Do outro lado do vidro da sala de visitas, um jovem com um rosto saudável estava sentado. Era Lucas. Seu cabelo já estava mais comprido e ele havia ganhado peso. Não havia mais medo em seus olhos. Mãe. Você veio? Já comeu? Sim. E a senhora? Ah, eu como bem o que me dão. A comida daqui até que é gostosa. Helena fez uma piada e Lucas sorriu. Eu voltei para a faculdade. E estou fazendo um curso de culinária. Culinária? Sim. Quando a senhora sair, quero fazer uma comida de verdade para você. Uma comida quente de verdade, sem cheiro de gasolina. Os olhos de Helena ficaram vermelhos. Ela encostou a mão no vidro. Lucas, do outro lado, fez o mesmo. Lucas. Sim. Não vou pedir desculpas. Em vez disso, obrigada. Por ter aguentado. Por ter sobrevivido. Eu também agradeço. Por a senhora ser minha mãe. O tempo de visita acabou, e Helena voltou para sua cela. Era a hora do almoço. Na bandeja havia arroz, feijão, uma sopa clara e carne moída. Ela pegou uma colherada de comida e levou à boca. Mastigou lentamente. Havia um sabor adocicado em cada grão. Não havia o cheiro nojento de combustível, nem o cheiro de sangue, nem o gosto amargo da culpa. Era apenas comida. A comida honesta que alimenta e dá força às pessoas. A luz do sol que entrava pelas grades iluminava seu cabelo curto. Helena comeu tudo, raspando até a última gota